Meus queridos e amados irmãos, irmãs e amigos e amigas, estou aqui nesta noite, uma bela noite, para estarmos analisando alguns textos bíblicos, para estar falando da palavra de Deus, não é? Que é muito interessante para a nossa vida. A Bíblia Sagrada, o manual do crente, um manual assim, de uma pessoa que queira ser crente também, quer ser, ler a Bíblia, quer aprender mais da Bíblia, não é verdade? Estamos aqui para falar, de cristologia, que é a doutrina de Cristo nas Escrituras, e etc, E etc. Estamos aí para falar um pouco, da palavra de Deus. Então, vamos começar aqui, com a introdução, que diz assim, vamos estar lendo texto bíblico, e demais. Diz assim, introdução, é a vida e a vida eterna. E a vida eterna. É esta que te conheçam, a ti, só Deus, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Evangelho de João, capítulo, se você querer conferir na sua Bíblia, 19, ou 17, capítulo 17, versículo 3, diz assim, o cristianismo gira em torno, quase não sabe a palavra, em torno da revelação que Deus decidiu trazer ao ser humano sobre a existência de Deus, de seu amor eterno e incomensurável, e da salvação que desejou para nós, quando ainda éramos pecadores, sendo o centro de toda a doutrina, de qualquer forma de ministério, conforme a palavra de Deus vivencia espiritual, conforme a Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi feito carne. João 17, versículo 3. E uma dessas formulações, junto a outras, muitas que podemos apreciar na Bíblia, que nos mostram a vida eterna que Deus tem preparado para nós, e nos levam a conhecer a Deus e a seu Filho. Conhecer, implicar, obedecer, relacionar-se, ter amizade, ter um só pensamento. Aqui podemos dar uma pausa, e começar a falar. O que assim, ter uma... obedecer, uma palavra aqui, obedecer, o que é a palavra pensamento, uma palavra amizade, palavra relacionamento, relacionar-se, não é? Quando aqui, assim, a gente tem pelo estudo, da palavra de Deus, tudo, relacionar-se com Cristo, o que significa, assim, o que deve significar e o que significa, para nós, relacionar-se, assim, com Cristo, com o Senhor Jesus. Relacionar-se é obedecer, Obedecer é seguir o que está escrito em sua palavra, O que está escrito no manual, na palavra de Deus. A gente sabe que 100% a gente não pode fazer, não é verdade? 100% é impossível alguém fazer, porque estamos na Terra, somos seres humanos, e etc. Mas a gente, assim, pode se esforçar, mais um pouco, cada vez mais para Cristo. Pode se esforçar, assim, mais obedecendo, Como é que a gente obedece, assim, a Jesus? Como é que a gente obedece a Ele, Como nosso Senhor, Salvador? Um exemplo. Se Ele diz assim, sua palavra não minta, Um exemplo. A gente faz tudo para não estar mentindo, Para não mentir, porque é feio, porque mentira traz contenda, mentira pode causar até morte, não é verdade? Quem às vezes levanta calúnia para alguém, inventa uma mentira, faz tudo. Então Cristo, assim, ele não se agrada, Jesus, ele não se agrada dessas formas. Por isso que ele nos chama, assim, a obedecer, Aí relacionar-se. Relacionar-se é ter uma intimidade, com o Senhor Jesus, ali conversar com ele. Mesmo assim, às vezes, quando a gente fala que não escuta naquele exato momento a voz de Jesus, mas a gente sabe que ele pode responder a qualquer momento, a qualquer maneira, Jesus, ele sabe o que fazer, não é verdade? Jesus, ele tem suas maneiras de trabalhar, a gente não entende o trabalhar de Jesus e nem nunca vai entender na complexidade. A gente pode entender naquilo que ele revela, naquilo que ele fala, naquilo que ele permite a gente entender e ver. Aí a gente vai vendo, a gente vai entendendo, Jesus vai nos mostrando e por aí vai, etc, É ter amizade. Como é bom ter amizade com o Senhor Jesus, Alguém diz, como assim ter amizade com um ser que a gente não está vendo, não é? Mas a gente pode ter amizade com Jesus porque
a gente acredita em Jesus pela fé. Assim, eu não estou vendo aqui Jesus agora, eu não posso, assim, nas minhas palavras, né, dizer, não, Jesus está aqui do meu lado assim, você está vendo ele? Não, não é dessa maneira, mas é pela fé, pela sua presença que sentimos ele, tá entendendo? E a amizade com Jesus é ter aquela vontade, aquele interesse de ali conversar com o Senhor, né? Às vezes há quem diga como assim conversar com Jesus? Ele nos ouve? Ouve sim. Ele está pronto para te ouvir, para me ouvir, tá entendendo? A gente chega assim, conversar com ele na intimidade, dizer, Jesus, me ajuda no dia a dia, me ajuda a conquistar um sonho, me livre do mal, entendeu? E etc. aí. É aquela conversa, aquela, né? Igual a gente, um exemplo, eu tenho um amigo, você tem um amigo, uma amiga, não sei, mas você chega assim, tem aquela vontade, né, aquele desejo de conversar, entendeu? Porque eu sei que Jesus, ele fala pela sua palavra, Jesus, ele fala pela sua palavra, Jesus, ele, como estava dizendo, né, ele fala através da sua palavra, ele fala por outros meios também, né, por outras pessoas também, ele fala por sonhos, ele fala por visões, ele fala permitindo outra pessoa que fale, né? A pessoa diz assim, mas rapaz, aquela pessoa, aquele amigo, aquele irmão, aquela. E etc, né? A pessoa vê assim de. Não, realmente eu vejo Deus naquela pessoa, eu vejo Jesus. Quando aquela pessoa fala assim, né? Chega a pessoa ter o gosto de ouvir, né? E por aí vai. E ele fala diretamente também, né? Mas isso aí são experiências à parte, são experiências. A gente sabe, a gente entende, a gente vê que Jesus, ele fala, né? Ele fala diretamente também, mas isso aí são experiências. Porque assim, as pessoas de hoje elas têm uma visão, como eu tinha também, como eu tinha, né? Elas têm assim uma visão às vezes de assim, é impossível a gente ouvir a voz de Deus, é impossível ouvir a voz de Jesus, mas isso aí é a parte, na crença, se você crê ou não crê, né? Mas cada um tem a sua intimidade com Jesus, sabe que Jesus também fala por voz, que ele brada assim realmente, fala através da sua palavra. Jesus tem o medo de falar, não é? Eles têm o medo de fazer e ninguém pode implicar assim. Pode haver perguntas, argumentos, interrogações. Pode, que o ser humano sempre há, né? Às vezes se interroga tudo. Mas assim, mas ninguém pode responder assim por Jesus, ninguém pode implicar com isso, né? Dizer que ele não faz, que ele não fala. Isso aí tá a partes. A gente tem pela palavra de Deus que ele faz sim. E aí é com Jesus. E a gente tem que crer, ter a fé e ponto final, né? Isso aí para os que também acreditam, né? Que confiam. Isso aí também é a partes. E eu também respeito também os que não acreditam também, não pensam da mesma maneira, porque é assim, existe 7 milhões, se não me falha a memória, quase 8 milhões, um negócio assim, de pessoas no mundo. Ninguém, é impossível alguém ter a minha mente igual assim, né, de pensamento, né, dizer assim, não, eu pensar o que eu penso, impossível, né? Cada um tem seu pensamento, tem sua lógica, tem seu fundamento, então a gente respeita logicamente, mas é o que acreditamos que Cristo é aquele que se relaciona, tem amizade, fala, né? E muito mais. Ter um só pensamento. O que é só ter um pensamento? É aquele que é uma nova criatura, ele tem. Quando se diz nova criatura, nós todos somos criaturas de Deus, correto? Mas quando se diz assim, dessa parte, acreditar em Jesus, ter um pensamento assim, ter a mente de Cristo, né? Alguém diz, mas como assim? É impossível, né? É assim, a pessoa ter a mente de Cristo. Quando eu digo ter a mente de Cristo, não é tipo saber agora o que é que ele está pensando. Que a gente não sabe o que é que ele está pensando agora nesse momento. A gente não sabe, entendeu? O que é que Jesus está pensando agora neste momento. Não é verdade? Poderemos ir para uma segunda parte ali. O tempo já está se esgotando. Mas ninguém tem os pensamentos de Jesus, ninguém tem os pensamentos de Deus, ninguém tem os pensamentos do Espírito Santo. Tá entendendo? Da trindade assim divina, né? Ninguém pode saber o que tá pensando agora, o que tá planejando, o que vai fazer amanhã. Jamais. Já o contrário é totalmente diferente, porque fomos criados por ele. Então ele sabe o que tá passando na minha mente agora aqui, o que eu vou falar ainda, ele já sabe, tudo ele já sabe, né? Então, ter o pensamento aqui, estar aqui dentro da vontade, de fazer a vontade de Jesus. Deixa eu só continuar aqui no segundo vídeo, né?